tópico muito importante que você deve ter acompanhado e, é óbvio, aprofundado suas informações é a reunião do Grupo dos 20, o famoso G20, que ocorreu no Rio de Janeiro, portanto, no Brasil. De antemão, alertando vocês que o G20, na realidade, é o mesmo grupo que normalmente a imprensa chama de G21. Por que dessa diferença? G20, G21. É porque todas as reuniões onde envolve o comércio internacional, como é essa reunião do G20 no Rio de Janeiro, a Rússia não participa. O motivo é muito simples, é porque os países membros têm que aprovar a inclusão de um novo país nessa organização. E o mundo ocidental, sob o comando, óbvio, dos Estados Unidos e também da União Europeia, alegam que a Rússia, a principal herdeira da ex-União Soviética, ainda é caracterizado como um país em transição. Portanto, ainda não modificou a sua estrutura interna o suficiente na passagem da estrutura socialista para o capitalismo, portanto, não pode ainda ser aceito como membro da Organização Mundial do Comércio. Não esqueça que por trás disso há todo um jogo geopolítico de interesses e de poder, porque a China, que fez até agora uma abertura exclusivamente econômica e localizada, a partir da reunião de Doha, na capital do Catar, no Oriente Médio, já foi aceita, em dezembro de 2001, como país membro da Organização Mundial do Comércio. Isso nós trabalhamos também já em aulas anteriores. Mas o que temos de importante na reunião do G20 no Rio de Janeiro? Primeiro, é que o G20 é liderado pelos países emergentes. Quando falamos 21, nós chamamos de BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Quando nós falamos em G20, portanto, relacionado à Organização Mundial do Comércio, nós chamamos de BRICS, Brasil, Índia, China e África do Sul, que são os países emergentes considerados, inclusive pelas organizações internacionais e pelos países envolvidos, aqueles que comandam o bloco dos países pobres e que são prováveis países desenvolvidos a partir de 2050. Por favor, não transforme isso em gozação, chamando sempre países em desenvolvimento, países do futuro. A questão no mundo globalizado hoje é que os países desenvolvidos chegaram à seguinte conclusão: não há como eles continuarem se desenvolvendo e crescendo economicamente se esses países, que são Brasil, Índia, a própria Rússia, China e África do Sul, também não crescerem economicamente. Então, a probabilidade de melhorarmos nossa economia e de forçar também o quadro social quanto à redução do índice de analfabetos e também quanto à distribuição de riqueza nacional, tende a ser amenizada nesses países. É óbvio que nessa reunião do G20 tivemos os convidados. Foram os pobres que organizaram a reunião, mas os convidados foram Estados Unidos, União Europeia, Japão, que também participaram, e que permaneceu, esse tópico você não pode esquecer, os impasses que desde a decisão da reunião de Doha, a terceira reunião ou cúpula da OMC, em dezembro de 2001, na capital do Catar, no Oriente Médio, permanece essa discussão e o embate entre o G20, Estados Unidos e União Europeia, quanto às questões de subsídios e protecionismo. Óbvio que os pobres alegam que os ricos protegem a sua economia e forçam os pobres a abrirem cada vez mais o seu comércio internacional. E o contrário, os ricos justificam que devem ficar com protecionismo e subsídio, enquanto os pobres também não eliminarem as barreiras para os produtos industrializados provenientes e que pertencem às empresas desses países ricos. Portanto, os impasses quanto à rodada de Doha ou o Tratado de Doha, que é, na realidade, sinônimo do regulamento da Organização Mundial do Comércio, permanece e os países, como já vimos em aulas anteriores, só podem recorrer através dos painéis para tentar eliminar os bloqueios, as barreiras, as dificuldades que eles encontram no comércio internacional.